Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negre, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, o nosso texto da 14ª semana do Tempo Comum nos ajuda a refletir a missão de Jesus a partir da compaixão. A centralidade do texto de Mateus, capítulo 9, versículo 32 a 38, está fundamentada ou enraizada na compaixão. Esta palavra com valor muito grande para quem se diz então cristão e cristã e seguidor dos passos de Jesus. É importante nós percebermos como que a palavra compaixão, juntamente com a misericórdia e o amor, elas formam esse tripé da fé missionária do discípulo e da discípula de Jesus. Um seguidor de Jesus, ou uma seguidora de Jesus, que não se fundamente na fé e no mesmo tempo que não busque na sua missão a compaixão, o amor e a misericórdia, provavelmente ficará uma mensagem defasada. Porque do início ao fim dos evangelhos, nós vamos vendo, nós vamos percebendo, nós vamos sentindo que Jesus realmente viveu abundantemente esse tripé. Sua fé sempre alicerçada no Deus do amor, no Deus da compaixão, no Deus da misericórdia. E ele também passa isso, partilha isso com os seus discípulos. Até mesmo quando Jesus chama a atenção das lideranças que aparecerão de novo no texto de Mateus que leremos, Jesus transmite com misericórdia, com compaixão. Porque ele sabe que a sua mensagem precisa ser diferente daquela mensagem que as pessoas já estavam ouvindo, que era a mensagem que vinha das sinagogas, sinédrios, templos ou outros lugares, até mesmo do sinédrio. É importante nós percebermos que Jesus, ele está para além daquilo que os fariseus tentam incriminar em Jesus. Jesus, ele não se deixa abalar, não se deixa destruir, podemos dizer assim, pelas palavras colocadas pelos fariseus, porque assim como os fariseus estão dizendo para Jesus, eles também estão fazendo com que todos aqueles e aquelas que o seguiam, ou seguiam os passos de Jesus, ouçam também. As palavras do evangelho de hoje, aquilo que os fariseus dirão para Jesus, ou dizem para Jesus, são palavras fortíssimas. E é interessante que precisa ser uma pessoa muito bem constituída, muito bem instituída enquanto ser humano, para que não venha assim, destruir tudo aquilo que a pessoa é por uma reação, às vezes, irracional, uma reação, muitas vezes, por já querer combater a outra pessoa porque ela disse algo sobre você e você não aceitou e não foi capaz de digerir aquilo sem perceber que aquilo não era uma ofensa. E isso nos convida a trabalharmos no mundo, então, da nossa fé, dentro das nossas comunidades, como que nós podemos até mesmo nos humanizar diante dessas situações? Como que nós podemos criar mecanismos ou possibilidades de viver uma espiritualidade profunda? Assim como os grandes santos, as grandes santas, ou os grandes mártires e as grandes mártires conseguiram viver profundamente essa humanidade. Nem sempre aquilo que o outro diz da nossa pessoa é para nós. Ou seja, nem tudo aquilo que uma pessoa fala da minha pessoa ou da tua pessoa é você. Provavelmente essa pessoa está dizendo a partir daquilo que ela sente. E brota dela mesmo, por ela mesma. Aqui é importante nós percebermos como que Jesus está preocupado com o seu povo, mais uma vez o povo que sofre, o povo que está doente, o povo que é visto como alienado, porque no texto nós vamos ver uma pessoa que é incapaz de falar. Ela é incapaz de falar porque ela não está ouvindo. Ninguém dá ouvido a essa pessoa. Ainda mais naquele contexto do primeiro século, no período ali de Jesus, na época de Jesus, as pessoas eram impedidas de falar. Eram silenciadas
Porque quem tinha o poder de falar em nome de Deus eram essas lideranças que aparecem até no texto. Quem sabia tudo sobre as leis eram os fariseus. Quem sabia tudo sobre a Sagrada Escritura eram os doutores da lei, escribas. Quem sabia tudo sobre os sacrifícios de purificação eram os sumos sacerdotes. E os saduceus e também, então, os escribas, doutores da lei e fariseus sabiam tudo das leis, lá do Sinédrio. Então é importante nós percebermos como que Jesus vai desfazendo dessas amarras e vai ajudando as pessoas a se libertarem, a ouvirem a sua mensagem e também serem capazes de falar. São ouvidas na sua interioridade. E não existe coisa talvez pior para um ser humano é quando o ser humano é alienado. Alienado no sentido de alienar-se a alguém e ele está tão anexado ou anexada a uma pessoa que ela se torna um objeto, ela se torna alguém manipulável. E é o que nós vemos no Evangelho de hoje. Então nós vamos ler e depois continuaremos com a nossa reflexão. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, nós sabemos então que a Bíblia, o Novo Testamento, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando nós entramos então nessa palavra compadecer-se, que Jesus viu a multidão, ou as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. A palavra compaixão vem de patos, ou patos, do grego, mas que não tem a ver com doença, como muitas vezes nós vemos naquele conceito, naquela palavra que se chama patologia, que é uma área dentro da medicina, para estudar as questões das doenças. Mas patos, no grego, quer dizer sentimento. Muitas vezes pode dizer sensibilidade. E como a Bíblia depois foi traduzida, na primeira tradução da Bíblia pelo Jerônimo, São Jerônimo, foi para o latim. A palavra compaixão, então, do latim, quer dizer sofrer com, sofrer junto. Somente quem sofre junto pode ajudar, ou tratar, proteger, guiar e cuidar o outro. É o verdadeiro ato ou serviço de alteridade, ou seja, de altruísmo. Olha que profundo esta palavra compaixão. Como então nós podemos aprender com o compadecimento de Jesus? Estar junto. Jesus sofria junto. E sem dúvidas, quando nós falamos assim, sofrer junto, ou sofrer com, isso nós vemos na pessoa de Jesus. Quando Jesus recebe a mensagem que seu primo havia sido assassinado por Herodes, ele fica abatido. Ele também fica sensibilizado. Ele fica tocado com a brutalidade do Herodes, que não tem compaixão, e deveria ser então esse pastor, este ser humano responsável pelo povo, mas ele mata o seu próprio povo, mata pessoas do povo, que para o mundo judeu, matar o outro é a mesma coisa que eu matar o meu irmão. Por mais que nós temos várias passagens bíblicas de irmãos enganando irmãos, o Jacó mesmo engana o irmão dele, Ismael, Caim mata Abel, os irmãos de José, o José
do Egito, eles vendem o José. Enfim, os que estão ali traem Jesus, os irmãos de Jesus. Irmãos porque pertencem ao mesmo clã. Assim como nós hoje somos identificados pela humanidade, a nossa irmandade e fraternidade vem pela nossa humanidade inteira, que atinge a universalidade humana. Dentro dos seus desenvolvimentos culturais ou religiosos, somos todos irmãos e irmãs. Mas aqui, então, no contexto, Jesus também chora quando soube que o seu amigo Lázaro havia falecido. Olha que interessante, Jesus chora. Compadecer-se é o sentimento de que eu estou junto com vocês. Eu também sofro. Dói na minha carne, já que dentro do mundo judaico se fala carne. Dói na minha carne quando alguém das minhas circunstâncias ou proximidades está padecendo. E então o que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? E veja que interessante, porque no Antigo Testamento nós já encontramos algumas citações, quando fala principalmente que o rebanho está perdido, como vai falar aqui. Jesus percebe que elas estão cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Sim, não tem pastor, porque o Herodes não é o pastor, não é o rei pastor. O Pôncio Pilatos também não é o governador pastor. Porque eles não governam para o benefício do povo. Seus governos têm uma só intenção: angariar cada vez mais o povo para que possa alienar o povo, para que o povo fique com medo e repita aquilo que eles queriam. O povo está abandonado, é uma crítica que Jesus está fazendo. E aí, se nós vamos lá no Antigo Testamento, é só nós lermos a passagem bíblica do grande profeta Ezequiel, quando ele vai dizer no capítulo 34, versículo 35, por falta de pastor, elas dispersam-se e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo e se dispersam. E é interessante que quando nós começamos a olhar, meus amigos e amigas, aqui a questão dos animais talvez seja uma metáfora aos povos que eram tiranos contra os povos menores. Lembremos que o povo babilônico, ele era identificado com a simbologia do quê? Do leão. O Império Romano se identificava como águia. E então a simbologia também está na questão dos animais. E a própria águia pega cordeiros pequenos, ovelhas pequenas. O próprio lobo pega também as ovelhas pequenas, mata, destrói, se alimenta das ovelhas. E por que tudo isso quando o pastor se torna omisso? Mas aqui, o Ezequiel, aí teríamos que entender, ler no contexto, mais ou menos meados do ano entre 700 a 600 a.C., preparando já a questão do povo, alertando o povo para que tomem cuidado, porque os babilônicos vão invadir Israel, ou seja, vai levar uma parte do povo como exilado e vai fazer sofrer, vão cansar porque o trabalho será escravo, vão ficar abatidos excessivamente de tanto trabalho, pelo trabalho excessivo. Então, meus amigos e amigas, é importante nós percebermos que temos que expulsar esse demônio. Qual demônio? Esse demônio que busca nos controlar e nos dá a liberdade de expressar. Hoje, quais são os demônios que nos impedem de falar? Quais são os demônios que atingem os nossos ouvidos, a nossa audição? É importante nós fazermos esse paralelo de que demônio aqui é aquele que controla a pessoa. Um sistema pode ser um sistema demoníaco. Um sistema que causa dor, sofrimento e morte de pessoas não é um sistema divino. E aí nós vamos ver que a crítica do profeta Ezequiel é para aqueles que estão na linha de frente do poder, que não fazem nada pelo povo. E Jesus aqui vem e os fariseus, aliados aos interesses também do Império Romano, e por defender o seu status, fazem o quê? Jesus tem um demônio. Ele age por Beelzebub. Porque eles querem fazer com que o povo fique contra Jesus. Porque eles estão perdendo espaço, estão perdendo o poder. As suas palavras, os seus ensinamentos não surtem mais efeito na vida das pessoas. Porque vejam, se a pessoa, o homem, como diz o texto, estava mudo, por que estava mudo? Por que
ele estava então possuído por esse sistema de que ele talvez não tinha nada a falar, porque ele não sabia. Jesus dá a liberdade para que ele possa se expressar, para que ele possa falar. E por onde ele vai passando, ele vai fazendo a sua missão, as suas atividades. E é interessante então que no final, quando vai dizer que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Lembremos, meus amigos e minhas amigas, que a messe aqui é todo o campo que talvez precisa ser ainda falado daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. Todos nós podemos ser semeadores e semeadoras nesse campo vasto. Tem lugar para todos nesta grande comunidade, então, que nós chamamos igreja. Todos nós somos convidados, todos nós somos esses trabalhadores e trabalhadoras, mensageiros e mensageiras, na vida, na fala, no viver, na coerência. Enfim, como nós estamos fazendo? Como que nós estamos atuando nesse campo? É que nós também muitas vezes aprendemos que a missão da messe aqui é somente para os padres, bispos, papas, cardeais, ou os religiosos ou as religiosas. Não, a missão da igreja não começa com os padres e nem com as religiosas ou os religiosos. Começa, sim, com a missão dos leigos e leigas. Lembremos que todos os seguidores e seguidoras de Jesus eram leigos e leigas. É depois que vem toda a estrutura da questão do sacerdócio e da vida religiosa consagrada que nós temos até hoje. Mas a missão, ela depende do leigo também e da leiga. Por isso que nós temos, então, se nós nos dizemos que somos cristãos e cristãs, temos que atuar como cristãos e cristãs. Aonde nós formos, aliviar as dores das pessoas, aliviar, tirar esse peso, ajudar as pessoas, desalienar as pessoas, para que elas possam viver de uma forma humana, de uma forma digna. O próprio Moisés havia falado lá no capítulo 27, versículo 17 do livro dos Números, assim, e esse texto é interessante, que Yahvé, Deus dos espíritos que animam toda a carne, estabeleça sobre esta comunidade uma pessoa que saia e entre à frente dela e que a faça sair e entrar, para que a comunidade de Yahvé ou de Javé não seja como um rebanho sem pastor. Olha que bonito, já lá no livro dos Números. E isso tem a ver com aquilo que Jesus está fazendo. Jesus também é essa pessoa que está à frente, que conduz, que está no meio, que está atrás, enfim, que está ali junto, que conhece a realidade do povo. Estar à frente não quer dizer que está num lugar melhor, ou seja, num lugar de privilégio, num lugar de status, não é isso. Frente porque Jesus tem essa mensagem de libertação, ou seja, uma mensagem libertadora, que os fariseus, naquele contexto, não tinham. Mantinham a pessoa alienada a uma estrutura onde ela era oprimida. Sendo oprimida, é claro, ela ia ter dores, ia sofrer e muitas vezes morrer prematuramente. Que Jesus nos ajude, hoje e a cada dia, a entendermos a importância da compaixão. Que a compaixão seja um mandamento, um ensinamento, que seja um princípio para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa missão. O padre jesuíta, professor da Universidade de El Salvador, dos próprios jesuítas, John Sobrino, escreveu um livro que vale a pena nós lermos. Esse livro se chama Princípio Misericórdia, que então nós possamos ler o princípio misericórdia ativando a compaixão que existe em nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e juntos possamos dizer, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver dor, que eu leve a suavidade, onde houver trevas, que eu leve a luz. Um grande abraço a todos e a todas.